Conexão Itajubá está recebendo, nesse momento, aqui nas ondas da Panorama, um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país, nosso consultor, colaborador para assuntos de direito previdenciário, Dr. Sérgio Henrique Salvador, mestre Sérgio Henrique Salvador, escritor, pesquisador e advogado. Sérgio, prazer te receber mais uma vez, bom dia. Bom dia, Otávio, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Bom, nós éramos para ter tido essa conversa há mais tempo, mas agora o doutor Sérgio tem uma agenda super atribulada e o que nós vamos falar é essa alteração da tabela da Previdência que aconteceu no início do mês, doutor Sérgio, mas que já estava prevista. É bem verdade, Otávio, nós tivemos muitas mudanças com essa reforma da Previdência, a emenda constitucional 113, ela foi, 103, ela foi publicada no dia 13 de novembro no Diário Oficial, só que nós também tivemos alterações tributárias, e aí por ser alteração tributária, nós temos um princípio que só começa a ter vigência 90 dias depois. Então foi isso que aconteceu, né? Novembro, dezembro, janeiro, passou esse período, que é um princípio tributário, as regras novas tributárias, então elas começam a ter vigência. Em linhas gerais, houve mudança da alíquota contributiva. Então, até a emenda, nós tínhamos 3 alíquotas, 8%, 9% e 11%. Agora nós temos outras alíquotas contributivas, naquela ideia do governo. Quem ganha menos, paga menos, e quem ganha mais, paga mais. Então, são alterações assim do ponto de vista da contribuição previdenciária. Antigamente 3 alíquotas fixas, né? E agora nós temos mais alíquotas, elas vão de 7,5% a quase 12%, então será por faixa salarial. E isso já está Isso já está funcionando. Em plena vigência. Praticamente aí esse ano já começou para final de janeiro, para começo de fevereiro, né? Isso já teve aí o seu início, então os trabalhadores vão ver essa diferença. Quando ele receber o seu salário no começo do mês, ele vai pegar o contra-cheque, ele já vai verificar lá, de acordo com a faixa salarial dele, ou a contribuição previdenciária dele aumentou ou diminuiu. Pode ter diminuído também. Pode ter diminuído dependendo da faixa salarial. Por exemplo, se ele recebia até um salário mínimo, a contribuição previdenciária ela passou para 7,5%. E na tabela anterior oscilava de 8% a 9%. Sim. Ou seja, até teve uma redução... não tão significativa para quem ganha pequena, menos, né? Para quem ganha mais que teve. Porque até então, dependendo da faixa salarial, a contribuição ficava entre 8% e 9%. E com a nova tabela, ela pode chegar a 12%. Então, tivemos algumas mudanças nesse sentido. Doutor Sérgio, o famoso risco de um dia, foi aquele argumento que se usou durante muito tempo, antes da reforma previdenciária, que um dia poderia faltar de recursos para pagar os aposentados. Isso já acabou na verdade é um discurso muito usado para fazer a reforma. Sim. Nós ouvimos isso todo dia, mas é um discurso que às vezes não é tão comprovado, né? Porque a gente tem sobra de caixa em vários sentidos. É o que eu sempre defendi aqui, Otávio. Precisamos reformar? Precisamos reformar para melhorar, para atender, para englobar, para integrar, para dar cultura para as pessoas, para dar proteção, né? E obviamente o brasileiro vivendo mais, isso vai impactar na reforma. Mas não pode ser uma reforma radical que só exclui direitos e deixa a pessoa, às vezes, contribuir por muito tempo e quando ela pensa em se aposentar, ela vai receber por pouco tempo. Então não é um modelo ideal, mas que precisava ter essa reforma, sim, como também outras reformas que o Brasil precisa. Essa tendência de privatização da Previdência ainda vamos chamar assim, um movimento agudo? Sim, é um movimento muito forte, Otávio, de enfraquecimento da Previdência Pública e um fortalecimento da Previdência Privada. Só para ter uma ideia, nós tivemos uma medida provisória recente que abriu a possibilidade de empresa privada cuidar do auxílio-doença e cuidar da aposentadoria por invalidez. Tirar isso do INSS. Então existe
responsabilidade. Nós já temos alguns dispositivos normativos dando essa possibilidade para a sociedade já ir se preparando. Então já é um grande recado, ou seja, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, uma empresa privada que vai cuidar e não o governo. Isso tira de cima do governo vamos chamar esse problema do famoso caixa, dos famosos rombos da Previdência que sempre estão no noticiário? A ideia do governo é essa, né? É retirar, já que ele não está dando conta dessa gestão. Nós temos um assunto do momento, né, Otávio, que é a fila, né? A fila do INSS, quase 2 milhões de aposentados na fila e não tem solução. A solução que se apresentou, vamos convocar os militares da reserva, mas o militar é preparado para a guerra. Ele não é preparado para atender e despachar os processos. Então, assim, obviamente que o governo ele usa esse discurso. Vamos tirar isso do nosso colo, vamos deixar para a iniciativa privada para desafogar as nossas atividades. É uma saída interessante? É relativo, Otávio. Do ponto de vista político, econômico, fiscal, sim. Mas do ponto de vista jurídico, nem tanto, né? Porque a Previdência é uma obrigação do Estado brasileiro. Então ele tira uma atividade que é dele, genuinamente é dele, e terceiriza. É dele, né? Por lei, né? É dele por lei, por força da Constituição. Então não é tecnicamente o melhor caminho. Previdência, querido ouvinte, internauta, para você entender, não é que pode terceirizar e, né, se vira lá Petrobras. Isso aí, pela Constituição, a aposentadoria, a previdência é um dever do Estado. Por exemplo, a gente tem essa discussão, isso mesmo, Otávio, dever do Estado, é uma garantia constitucional. Quando a gente terceiriza algo, a gente não terceiriza a atividade fim, a finalidade, o objeto, a gente terceiriza outros tipos de atividades, né? Então o Estado, ele está tirando algo que é dele e jogando para a sociedade, né? Ou seja, na nossa visão, acho que ele está passando o problema para frente, né? Empurrando, né? Exatamente. Doutor Sérgio, agora trocando de assunto rapidamente, mas ainda pegando o gancho no caráter, no aspecto longevidade das pessoas, uma das grandes defesas que o doutor Sérgio fez aqui ao longo do seu tempo na participação com o Conexão Itajubá foi da desaposentação. E há um movimento ainda ativo para que a desaposentação volte. Como é que está essa situação, doutor Sérgio? É interessante, Otávio. A desaposentação foi uma tese judicial para aqueles aposentados que continuavam a trabalhar e a contribuir, que tivessem direito a uma nova aposentadoria. Nada mais do que justo, ele contribuía para nada. Então foi uma tese que teve no Brasil praticamente de 2010 até 2016. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele declara o seguinte, não é possível a desaposentação, a gente precisa de lei regulamentando, nós não temos essa lei. Então lá em outubro de 2016, o Supremo disse que não. E aí surgiu um novo estudo, que é a reaposentação. O que é a reaposentação? O aposentado continua trabalhando, ele escolhe. Ele cancela a aposentadoria atual e aí ele pega uma nova aposentadoria. Surge para ele um novo benefício. Então ele põe na balança, agora, se eu continuei a trabalhar, eu tenho direito a uma outra aposentadoria. Cancela a anterior e cria outra. Então chegou no Supremo no final do ano passado, no começo de dezembro, o STF mais uma vez disse o seguinte, praticamente é 6 por meia dúzia, a ideia é a mesma. Então, se não deu a desaposentação lá atrás, essa nova leitura chamada reaposentação também não tem jeito. Então, ele reafirmou que a gente precisa de lei. Tem projeto de lei no Congresso, a gente tem que aguardar se vai avançar esse assunto. Como é que é a expectativa em relação a isso? A expectativa é que talvez nós tenhamos a aprovação dessa lei, mas num longo prazo, né, Otávio? Não vai ser. Eu acho que não vai ser de imediato, nada mais do que justo que o aposentado ele continue trabalhando e contribuindo, que ele tenha o seu benefício revisto, né? Afinal de contas, a contribuição dele está servindo para nada. Para as pessoas que já têm aposentadoria, estão aposentadas, vamos chamar, aposentadoria privada é uma opção viável ou é impossível? Sim, em alguns sentidos é uma situação interessante. Às vezes ele aposenta com um valor muito baixo ou aquele valor vai se defasando. Então, assim como ele faz um seguro de vida, um seguro de carro, um seguro habitacional, ele procura ali o gerente do banco ou algum corretor de plano de previdência privada, ele faz uma simulação e ele começa a recolher.
ele recolhe por um certo período de tempo e lá na frente ele pode ter direito a uma aposentadoria privada e ficar com as duas, com a aposentadoria do INSS e a aposentadoria privada. Não tem nenhum impedimento legal em relação a isso. Não tem nenhum impedimento, é uma relação privada, contratual, Código de Defesa do Consumidor. Se ele precisar encostar pela doença, ele encosta. Se ele falecer, deixa a pensão. Então, é interessante. Na previdência privada, Otávio, nós temos a portabilidade, ele pode trocar de plano, ele pode fazer o resgate, ele pode sair do plano e levar o que ele contribuiu, ele pode injetar dinheiro, de uma hora para outra ele pode aumentar a contribuição dele na previdência privada. Então realmente é algo bem interessante. O internauta está aqui no WhatsApp perguntando, o idoso com aposentadoria normal continua recebendo, né? Sim. E o LOAS? Pois é, o LOAS é aquele benefício assistencial que a reforma não mexeu. Nós temos uma ideia do governo de mexer também no LOAS. Mas ainda não. Ainda não. A proposta inicial era mexer o LOAS, aumentar com a idade, diminuir o valor, mas isso não passou. Mas o ministro Paulo Guedes, ele quer voltar a discutir com a mudança do LOAS. Mas por enquanto está tudo normal. Está normal. Doutor Sérgio, olha, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, por essas informações sempre valiosas. O Conexão Itajubá publicou hoje um artigo muito interessante do Dr. Sérgio, chamado Dano Moral contra o INSS, uma realidade mais do que necessária, que vai ser pauta para a nossa próxima entrevista. E muito obrigado mais uma vez, doutor Sérgio. Obrigado, Otávio. Até a próxima. Esse é Dr. Sérgio Henrique Salvador, um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país, professor, escritor, colaborador do Conexão Itajubá, participando aqui do nosso programa nas ondas da Panorama.